Sabe aquele gesto simples, quase automático, de tomar um comprimido para dor de cabeça? Em 1982, um assassino invisível transformou exatamente isso num jogo mortal. Essa é a história de como o medo invadiu os armários de remédios e mudou para sempre a forma como a gente compra as coisas. Imagina só a cena. Uma dor de cabeça chata aparece, a pessoa vai até o armário de remédios, pega aquele analgésico de confiança. Um gesto que a gente faz sem nem pensar, né? Só que, minutos depois, a respiração falha, o coração para. E não, isso não é roteiro de filme. Foi a realidade aterrorizante que aconteceu em Chicago, quando um simples remédio se tornou uma arma letal. Tudo começou bem cedo, na manhã de 29 de setembro. 6h30 da manhã, uma menina de 12 anos, a Mary Kellerman, toma um Tylenol para um resfriado e morre. Diagnóstico inicial, derrame. Algumas horas depois, Adam Janus, um rapaz de 27 anos, desmaia e morre depois de tomar o mesmo remédio. Acharam que era um ataque cardíaco. A tragédia fica ainda mais sinistra quando o irmão dele, Stanley, e a esposa Teresa, de luto pela morte de Adam, tomam cápsulas do mesmo frasco. Em minutos, os dois também estavam mortos. 3 mortes, na mesma casa, no mesmo dia. A pergunta era inevitável. O que diabos estava acontecendo? Com 3 mortes assim, sem explicação, na mesma família, os investigadores começaram a correr atrás de uma conexão. E a resposta, acredite se quiser, não estava debaixo de um microscópio, mas sim no ar. Literalmente. O elo em comum era o Tylenol, e foi aí que um toxicologista, ao abrir um dos frascos, sentiu um cheiro sutil, mas que para ele era inconfundível. Cheiro de amêndoas amargas. E olha, para qualquer químico, esse cheiro é como um alarme de incêndio. Só pode significar uma coisa: cianeto de potássio. Isso mesmo, um pó branco, cristalino, que parecia muito com paracetamol dentro da cápsula. A grande diferença é que ele é um dos venenos mais letais que existem. Alguém tinha, de propósito, trocado o remédio pelo veneno, transformando cada cápsula em uma armadilha. E o mecanismo do cianeto é brutal de tão simples. Ele entra na corrente sanguínea e basicamente desliga a capacidade das nossas células de usarem oxigênio. Ou seja, o sangue está lá, cheio de oxigênio, mas o corpo não consegue acessar. É como se a pessoa se afogasse de dentro para fora, sabe? Em questão de minutos, o cérebro e o coração entram em colapso. A intenção era muito clara: matar, sem dar nenhuma chance de sobrevivência. Para se ter uma ideia, a dose letal de cianeto é de cerca de 50 miligramas. Os peritos encontraram até 65 miligramas em uma única cápsula. Era uma dose massiva. Uma pílula era, na prática, uma sentença de morte irreversível. Claro, a notícia dos envenenamentos se espalhou que nem fogo, gerando um pânico geral. E bem no olho do furacão estava Johnson & Johnson, a fabricante do Tylenol. A empresa estava diante de uma escolha que poderia destruí-la para sempre, ou redefinir completamente a sua história. Porque olha, antes dessa crise, Tylenol não era só um analgésico, era o analgésico. Dominava 37% do mercado, como a gente vê aqui. Era uma marca construída com base na confiança, na segurança, e de um dia para o outro, o nome Tylenol virou sinônimo de morte. A empresa tinha literalmente tudo a perder. O FBI, na época, aconselhou um recolhimento limitado, só na região de Chicago, para evitar pânico em massa. Mas o CEO da Johnson & Johnson, James Burke, tomou uma decisão radical, sem precedentes. Ele mandou recolher cada frasco de Tylenol do país inteiro. No total, foram 31 milhões de frascos. Essa decisão custou de imediato mais de 100 milhões de dólares para a empresa. Um golpe financeiro gigantesco. Mas a mensagem que eles passaram foi muito clara. A segurança do público vinha em primeiro lugar, muito antes do lucro. E essa filosofia do Burke virou um exemplo clássico, estudado até hoje, de responsabilidade corporativa. A lógica dele era simples: a segurança de quem consome vale muito mais do que qualquer lucro a curto prazo. Essa aposta, embora caríssima, acabou salvando a reputação da empresa. Mas só recolher o produto não resolvia o problema de verdade, né? A falha não estava no remédio, e sim na embalagem. Para reconquistar a confiança das pessoas, a Johnson & Johnson precisava reinventar o próprio frasco, do zero. É porque, antes de 1982, um frasco de Tylenol era, fácil demais de abrir. Era só uma tampa de rosca simples, sem selo, sem lacre, sem nada. Era impossível saber se alguém tinha violado o produto. E essa crise expôs essa vulnerabilidade da forma mais fatal possível. A solução foi criar uma espécie de fortaleza em miniatura, a embalagem com barreira tripla de proteção. Primeiro, a caixa de papelão vinha colada. Para abrir, tinha que rasgar. Depois, um anel de plástico selando a tampa.
E, por fim, um selo de alumínio na boca do frasco. Qualquer uma dessas barreiras rompida era um sinal visual muito claro: não use este produto. A partir daí, a indústria farmacêutica inteira respondeu criando um escudo de proteção que dura até hoje. Mas enquanto a questão da segurança foi resolvida, a da justiça, essa ficou totalmente em aberto. O saldo final dessa história é pesado. 7 pessoas foram assassinadas. A investigação até chegou a um suspeito que foi condenado por extorsão, mas nunca conseguiram provar a ligação dele com os assassinatos. Até hoje, a identidade do assassino do Tylenol é um mistério, um caso arquivado. A tragédia, no entanto, gerou uma mudança permanente. Novas leis federais que obrigam todos os medicamentos a terem embalagens à prova de violação. E o legado dessa tragédia? Ele está por toda parte, em coisas que a gente usa todo dia e nem se dá conta. Aquele anel de plástico na garrafa de água, o selo de alumínio no pote de maionese. Pois é, tudo isso é uma herança direta dos assassinatos do Tylenol em Chicago. Então, da próxima vez que um desses lacres for rompido, vale a pena lembrar: aquele pedacinho de plástico ou de alumínio não é só uma conveniência, é uma barreira física entre a segurança e o caos, nascida de uma das crises mais assustadoras da história. E isso nos faz pensar: aquele lacre que se quebra todos os dias, qual é a história oculta por trás dele?